Mais uma vez cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria que você acompanhasse conosco a palavra de Deus no capítulo de número 22 de Mateus. E nós vamos ler o versículo de número 37. E o porquê que Jesus Cristo deu essa orientação a um homem que era doutor da lei. Quando se falava em doutor da lei, eles eram também conhecidos como escribas. Eram profissionais, eram homens que estudavam os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Agora, esses homens fizeram uma pergunta ao Senhor Jesus sobre qual era o maior mandamento. Mas nós vamos primeiro fazer a leitura da palavra e vamos explicar, dentro do nosso conhecimento, o porquê dessas perguntas desses homens tão sábios e o porquê que eles fizeram essa pergunta ao nosso mestre. Então, eu queria que você me acompanhasse lá em Mateus capítulo 22, e nós vamos ler o versículo de número 35, 36 e o 37. Está escrito assim: e um deles, doutor da lei, interrogando-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Continuando a leitura. E o segundo é semelhante a este: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Amém? Vamos fazer uma oração de agradecimento ao nosso Pai. Soberano Deus e Pai, muito obrigado pelos hinos que foram entoados aqui nesta noite, por todos que estão nos acompanhando. Nós te agradecemos por esta leitura bíblica da tua palavra em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 35, Pai, que teu Espírito Santo venha esclarecer em nossos corações acerca desta palavra. Muito obrigado pelas escrituras sagradas, Senhor, porque segundo o ensinamento de Jesus Cristo, lá em João, nós te louvamos, porque a tua palavra manda nós examinarmos as escrituras, porque cuidar nela ter a vida eterna. Muito obrigado, te agradecemos mais uma vez, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós temos aqui um grupo de homens que, a partir do capítulo 22 de Mateus, e o versículo de número 15 em diante, nós temos aqui os fariseus, que eles tentaram pegar Jesus de alguma forma, porque os fariseus, todos nós sabemos que eles eram aqueles homens devotos ao livro de Torá, né, que era os primeiros 5 livros da lei de Moisés. Mas eles tinham um confronto muito grande contra os saduceus, que eles também eram de uma seita, de um grupo da Judéia, e tinha na verdade um alto escalão social na Judéia.
eles se envolviam até, eles tinham tipo, vamos colocar assim, um estado de ministros também, conhecedores de toda a lei, mas eles não se entendiam com os fariseus, que também eram devotos aos 5 primeiros livros de Moisés. Já os saduceus, eles pertenciam a um grupo separado do alto escalão, também na parte social, e eles não se envolviam com as pessoas mais pobres, com toda certeza. Mas os fariseus perguntaram a Jesus se era lícito, mesmo ele sendo mestre, ele pagar tributo, impostos. E Jesus, conhecendo o pensamento dele, diz assim: vocês estão me testando para quê? O que vocês querem? Me dê uma moeda. Aí eles pegaram uma moeda e deram para o Senhor Jesus, e tinha aquele rosto naquela moeda, e Jesus sabia de quem era, mas Jesus perguntaram a eles: de quem é essa efígie aí? De quem é esse rosto que está aqui? De quem é esse desenho? E eles falaram: é de César. Aí Jesus devolveu a moeda a eles e disse: então, se é de César, vocês dê a de César, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Eles, não satisfeitos, mesmo em confronto com os saduceus, que conheciam também a lei, é claro, em parte, mas pertenciam ao alto escalão, tinham um poder influenciador diante da sociedade muito grande. Para prejudicar a Jesus, eles fizeram uma reunião, né? E aí chamaram também os escribas. Quem eram os escribas? Eram conhecidos como anciãos de Israel ou doutor da lei. E segundo a palavra de Deus, a partir do versículo de número 34, esse profissional da lei chamado escriba, conhecedor de toda a escritura, o fariseu disse: olha, Jesus nos deixou envergonhados. E os saduceus também foram perguntar a ele acerca da ressurreição, e ele também deixou os saduceus envergonhados. Só tem uma pessoa que pode envergonhar a Jesus, que são vocês, que são profissionais da lei, conhecem os 5 primeiros livros de Moisés. Vocês têm que arrumar um meio de pegar Jesus em alguma coisa. Aí o que aconteceu, querido? Aqui, a partir do versículo de número 54, para a gente entender, a Bíblia Sagrada diz que os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, se reuniram no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, o camarada era conhecedor profundo das escrituras, eram profissionais. O doutor da lei, interrogando Jesus para o experimentar, versículo de número 35, né? Disse: mestre, qual é o grande mandamento da lei? O senhor pode nos explicar? E o versículo de número 37, amado, Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Querido, vamos entender aqui agora esta colocação de Jesus, que ele estava se referindo. Eu fiz até uma separação aqui, o que estava escrito nos primeiros 5 livros da lei de Moisés. E esta passagem que eu li aqui em Mateus 22, a partir do versículo 34, você vai encontrar lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 5, e em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, e também Deuteronômio,
capítulo 4, versículo de número 29. Então, aqueles homens poderiam ser profissionais da lei, conhecer versículo por versículo dos 5 primeiros livros da Bíblia, mas eles tinham se esquecido que Jesus é o autor não somente dos 5 primeiros livros da Bíblia. Jesus é o autor de todos eles. Jesus foi quem criou todo o livro, foi quem inspirou Moisés a escrever. Então eles estavam batendo de frente com a pessoa errada, com aquele que tinha todo o poder. Então ele disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu quero que você preste atenção aqui agora. Segundo a ciência, né? O coração é de onde vêm as emoções e os desejos. Lembrando que o coração é falho também, porque segundo esta mesma palavra está escrito que enganoso mais do que todas as coisas é o coração. Então você não pode ser movido apenas pelo coração. Para se tomar uma decisão tem que ser pela razão e não pela emoção, porque emoção tem que ser analisado junto com a alma, que já envolve pensamentos. E aqui, quando o Senhor Deus deu isso a Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 6, capítulo 10 e capítulo 4, ele estava se referindo ao emocional do homem, que vem através do coração, daquilo que ele vê ou daquilo que ele escuta. Porque através da emoção vem algum desejo. Vou dar um exemplo. Se você assiste A Paixão de Cristo, um filme, você vê o sofrimento de Jesus apanhando, você vai apenas se emocionar. Mas através desta emoção vem um desejo de querer servir a Ele, mas na prática a pessoa não consegue, porque está faltando algo. Por isso que ele diz que para servir a Jesus tem que amá-lo de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Entenda, querido, que está nos ouvindo aqui, não podemos ser movidos por emoções e desejos apenas. Primeiramente ele falou do coração, depois ele disse que nós temos que amar a Deus, sim, com as emoções, com desejo de servi-lo ainda mais, mas aí ele fala que é necessário a alma, amá-lo de todo o coração e de toda a sua alma. A alma já é diferente, ela já envolve personalidade, pensamento e entendimento. Estou errado, professor? Não estou, né? Então você grava isso na sua cabeça. Coração mexe com emoções e desejo. A alma, ela já mexe com personalidade, pensamentos e entendimento. Por isso que Deus nos quer por completo. Não adianta eu querer servir a Deus apenas com o meu coração. Ah, meu coração é todo do Senhor. Ele quer saber o que está na minha alma, o que está no meu pensamento, o que está no meu entendimento e qual é a minha personalidade diante de Deus e como cristão também. Então Jesus sabia que aqueles homens eram movidos por emoções apenas do momento, se alegravam, eles eram apenas amigos da palavra, mas o pensamento, a personalidade era diferente da realidade daquilo que Deus quer de uma pessoa. Quando Deus fala amar, é você se dedicar, se entregar, viver, se dar. E aqui ele fala, versículo de número 37, amarás o Senhor teu Deus, que quer dizer coração, suas emoções, os seus desejos, de toda a sua alma também. Eu também quero a sua alma, que já é a personalidade de alguém, já é o entendimento e o pensamento também. Por que Deus falou isso?
Porque às vezes a pessoa só serve o Senhor pela emoção. Ai, pastor, eu vi aquele hino, eu chorei tanto, eu não parei de chorar. Mas na prática a gente não consegue colocar em prática aquilo que eu amei, aquilo que eu vi e que entrou no meu coração. Foi apenas momento. Ai, pastor, aquele hino falou no meu coração, foi muito lindo. Aí no dia seguinte xinga palavrão, briga com o marido, briga com a mulher, trata os outros mal. É momento, emoção. Quando Deus fala que nós temos que amá-lo de todo o coração, de toda a alma, chama-se entendimento, já envolve o seguinte: não, peraí. O que Deus quer de mim, o que eu ouvi agora Jesus ensinar aqui é algo muito sério. Foi quando Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, eu assemelho ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio um grande vento, veio uma grande chuva contra aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Porque ele está servindo a Deus com entendimento, ele tem personalidade para persistir em servir a Deus. O pensamento dele é sempre em querer agradar a Deus, não apenas com o coração, porque segundo o provérbio, o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Então o meu próprio coração, ele pode me enganar. Agora, quando nós temos personalidade, não, peraí, o que está escrito na palavra, eu tenho que servir a Deus com o quê? Com entendimento. Então tem que analisar tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu sentir também. Eu não posso ser movido por emoção. Eu estou com pena dele, eu vou para lá porque eu estou com pena dele. Isso não existe. Lembre-se, primeiro vem a razão. Qual é a minha razão de estar aqui hoje? Porque eu vim aqui não para pedir bênção, porque as bênçãos são automáticas. Eu vim aqui para prestar um culto em adoração a Ele. E você também que está em casa. Continuando, a resposta que Jesus deu, aquele doutor da lei, que tentou pegar Jesus de alguma forma dentro da própria palavra, mas Jesus foi logo falando a verdade para eles, e disse assim: ame ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e com todas as suas forças. Agora que são elas. Quando se fala em força, querido, já se fala sobre a sua força física, suas ações e as suas palavras. Então veja bem, a Bíblia Sagrada manda, a Bíblia Sagrada ordena, a Bíblia Sagrada orienta que nós temos que servir ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Você já usa o corpo através das suas ações e através das suas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que antigamente o apóstolo Pedro, por exemplo, ele só servia o Senhor com o coração. Estou mentindo? Não. Quando foram prender a Jesus, Pedro era muito emotivo, ele se antecipava nas suas palavras. Ele era um camarada corajoso, porque ele vivia daquele momento. Se é o Senhor mesmo que está aí, manda eu ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem. Ele começou a andar sobre as águas, de repente sentiu medo, começou a afundar. Faltou-lhe entendimento. Tipo, eu não vou crer em Deus porque Ele vai operar o milagre na minha vida. Eu não vou crer em Deus porque Ele vai abrir uma porta de emprego para mim, ou porque eu estou na campanha da chave da vitória. Não, eu não posso servir a Deus com o intuito de querer receber chave de vitória, nada disso. Você tem que servir a Deus
tem que aceitar a Deus pelo que Ele é, e a Bíblia diz que Ele é o Deus Todo-Poderoso, e a Bíblia diz que Ele é o Criador de todas as coisas, que todas as almas são minhas, que eu mato, eu firo, eu faço se levantar da sepultura e torno a fazer descer nela novamente a hora que eu bem quiser, porque Ele é Deus. Então eu tenho que servi-lo dessa forma. Eu não posso servir a Ele porque, poxa, Jesus só está me abençoando. Muitos ficaram reprovados quando saíram lá do Egito. Foi aquela festa, aquela bênção, teve até dança, do outro lado. Miriam dançou com 10 mulheres, agradecendo a Deus pelo milagre de Deus ter aberto o mar vermelho. Isso para Deus não é nada. Deus, Ele pode fazer todas as coisas. O que Deus quer ver, qual é o culto que eu estou prestando para Ele. Como que está o meu coração diante dele, as minhas emoções, os meus desejos, como que está a minha alma, que é o meu pensamento, nós falamos aqui, que é a minha personalidade, que é o meu entendimento, como que eu estou prestando o culto para ele. É bonito a gente lembrar, Deus abriu o mar vermelho, mandou Moisés tocar, passaram com o pé em seco. Meu Deus, de dia era uma nuvem que os guiava através do poder do Todo-Poderoso. À noite Deus mandava uma coluna de fogo para espantar as bestas feras que existia, porque senão o povo ia se perder no deserto. Aquilo é um mistério para os dias de hoje. Sem luz a gente perde a direção. Um carro sem um farol, ele vai bater, ele pode ser mais potente, mas ele vai bater. É necessário que tenha luz. Então, aquilo é um mistério muito grande. Olha o mistério, estamos no deserto, mas se a luz não estiver nos guiando, a gente se perde e as bestas feras vai nos tragar, vai nos pegar, segundo a palavra. Aí, querido, a Bíblia Sagrada diz aqui, que quando Jesus fez estas colocações, de 3 algo muito importante que Deus deixou dentro de nós, foram as emoções, os desejos, personalidade se adquire, pensamento é você que cria, entendimento é eu que decido, corpo, eu preciso entender, pensar no que vou fazer e no que vou falar, porque através dessa força que Deus fala, já envolve o corpo. É claro, sem o coração, o corpo não existe. Sem as emoções, eu não tenho um sentimento. Sem o sentimento, eu não consigo trabalhar sem as emoções. Através das emoções vem o pensamento. Personalidade eu tenho que adquirir. Já se conhece desde pequeno. Meu Deus, o que Deus me ensinou, querido? Temos que servir a Ele, não por posição social, não por grupinhos, porque existia os grupos dos fariseus, existia o grupo dos saduceus, que não se entendia com os fariseus, se achavam melhor do que um ou outro, e eram separados dos doutores da lei, mas para fazer o mal, se reuniram para tentar pegar Jesus. Os fariseus, conhecedores da palavra, não conseguiram. Os saduceus, profissionais da lei de Torá, da lei de Moisés, não conseguiram, partiram para a última instância, vão procurar os doutores da lei. Esses homens conhecem a Bíblia mais do que Jesus. Nós vamos procurar o mestre deles para indagar Jesus, qual é o maior mandamento, qual é o primeiro mandamento. Entenda o segredo, nenhum desses homens tinha um amor no coração, nenhum deles, porque quando Jesus acabou de falar com eles, Jesus disse assim: você tem que amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força.
E o segundo mandamento é como se fosse o primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E agora? Eles eram tudo metidinho, queriam viver separado da sociedade dos mais pobres, se achavam mestres conhecedores de toda a palavra. Aí depararam com quem? Com o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o Salvador do mundo. O Senhor nos escolheu para termos direito à vida eterna por intermédio dele, pelo sacrifício dele, derramando sangue na cruz do Calvário. Não vamos conseguir chegar à vida eterna apenas por emoções ou por desejo de querer estar na igreja. Existe um conjunto, tá? Os dois primeiros estão no coração, que é a emoção e os desejos. O segundo está na alma, que envolve três: personalidade, pensamento e entendimento. Aí que eu quero ver. E o terceiro, o meu corpo. Como devo servir ao Senhor com o meu corpo, já que Ele pede isso? Deus é quem pede isso, com toda a minha força que eu tenho. Epa, agora já envolve meu corpo físico, que são as minhas ações, meu corpo e a minha palavra. Grave o que eu vou te falar aqui agora, para você tirar as dúvidas em casa. Isso Ele deu ao povo de Israel lá em Deuteronômio 6,5, Deuteronômio 10,2, Deuteronômio 4,29 em diante. Ah, mas foi lá no Velho Testamento. Tá bom, então vamos partir para o Novo Testamento. Já envolve nós que estamos aqui, os gentios. Porque Ele disse: o novo mandamento vos dou. Está aqui, ó, Lucas 10, 27, Marcos 12, 30, 33 e Mateus 22, 37. Deus cobrava isso até dos reis da época. O rei Josias foi um homem elogiado por Deus, porque servia a Deus com todo o coração. Você vê isso lá em 2º livro do Reis, capítulo 23, versículo 25 e diante, que Deus se agradou do rei Josias, porque ele mandou quebrar os altares feitos por mãos humanas. Ou seja, querido, temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, não é estátua não, é Deus. Está escrito lá no Salmo número 115. Aí você encontra também livro de 1 Crônicas, que eu até gostaria que você acompanhasse aqui, 28, primeiro livro das Crônicas do rei Davi, falando para Salomão. Veja o que está escrito, abra lá, primeiro livro das Crônicas dos Reis, capítulo 28, e o versículo de número 29. Vamos lá, primeiro livro das Crônicas. Muito bem, dos reis de Israel, capítulo de número 22, não é isso? 28, e o versículo de número 29, foi uma orientação que o Davi, já na sua velhice, ele passou algumas instruções para o seu filho, amém? Passou o desenho do templo, está escrito assim, ó, versículo 28, 29, ou é 29, 28, vamos lá. Davi disse a seu filho Davi, notariamente, também todo o povo. Diz assim, irmão, primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 20, está escrito assim: e disse Davi a Salomão seu filho: esforça-te. Isso já vem de quê? De força física. Tem que ter esforço. Está aqui escrito. E tem bom ânimo. Animação já envolve alma e coração. Porque uma pessoa que tiver, né, Rosildo, com o coração triste, que animação a pessoa vai ter no seu semblante? Nenhum. Então Davi, pela sua experiência, falou para o filho dele: filho, você vai construir um templo para o Senhor Deus. Primeiramente você tem que se esforçar para construir. Segundo, tem que estar de ânimo pronto, meu filho. Que ensinamento lindo de um pai.
faça a obra. Está aqui escrito, ó, capítulo 20, versículo 19, capítulo 28, versículo 20, do primeiro livro das Crônicas dos Reis. Tenha bom ânimo, faça a obra, não tenha medo, não fique apavorado, porque o Senhor teu Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, não vai te desamparar, até que acabe toda a obra do serviço da casa de Deus. O que nós queremos dizer com isso, querido, para a gente terminar? Querido, você tem uma missão aqui na terra, eu tenho uma missão aqui na terra. Enquanto Deus não terminar esta missão na terra que Ele tem contigo, Ele não desiste de você e não desiste de mim. Agora é preciso eu me esforçar, eu não ter medo, eu lutar e terminar a obra que Deus colocou na nossa mão, na minha mão e na tua mão. Que Deus te abençoe, não rejeite a chamada de Deus. Vá em frente com pouca força, Senhor, mas eu quero entregar o meu coração, a minha alma e o meu espírito interno, com toda a força que eu tenho. Nós vamos servir o Senhor até o final. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.